Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Hoje é terça-feira, dia 16 de março. Do Evangelho segundo São João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existem duas conversas atravessadas nesse evangelho que nós ouvimos. O que eu chamo de conversa atravessada? Uma conversa fora do conteúdo, fora do tema. A primeira vez que tem essa conversa atravessada, nós a encontramos no paralítico, doente há 38 anos, ali esperando por aquela oportunidade de ser curado. Jesus pergunta: Queres ser curado? Ele responde: Eu não tenho quem me coloque na água. Jesus não perguntou para ele se ele queria ser colocado na água. Ele não ofereceu ajuda. Quer que alguém te ajude a colocar na água para ser curado? Ele perguntou: Queres ser curado? O homem não entendia nesse momento. Ele não entendia que o poder de curar é de Deus. Mesmo que isso acontecesse, não entro nessa questão aqui agora, mesmo que isso acontecesse através de um gesto de piedade realizado ali em Jerusalém, mesmo que acontecesse, a cura não vem do gesto de piedade, a cura vem de Deus. E naturalmente aqui, Jesus é o Filho de Deus. Ele é a fonte. É preciso reconhecer a fonte. Nossa vida religiosa é assim. Nós jamais poderemos trocar a fonte que é Deus pelos meios para nos trazer os benefícios da fonte. Eu não troco Deus pela igreja. A igreja me traz Deus, mas não entra no lugar dele. Nem as minhas orações, nem as minhas devoções, nem as minhas opiniões, nem nada assim. Deus é a fonte. As outras coisas, todas,
Absolutamente todas são relativas. Absoluto, só Deus. Então essa conversa atravessada é uma primeira experiência desse homem, do homem doente, que depois recebe o benefício de Jesus. A conversa parece mais ou menos como se eu estivesse, digamos, na frente de uma mina d'água e alguém me dissesse assim, nossa, estou com uma sede. E eu dissesse, pois é, mas aqui não tem torneira. Aqui não tem torneira para a gente tomar eu dar um pouco de água para você. Eu estou na frente da mina d'água. A água que chega às nossas casas, nas nossas cidades, pela torneira, vem de lá. Lá é a fonte. A segunda conversa atravessada vem depois que o homem é curado e se encontra com pessoas ali em Jerusalém. Jesus tinha se afastado e eles vêm com essa conversa, porque Jesus disse para ele que era para se levantar, tomar a cama e ir para casa. E então alguém vê o homem e diz, não pode carregar a cama hoje porque hoje é sábado. É claro que isso é verdade. Havia preceitos, existem os preceitos até hoje sobre o sábado em Israel, sem dúvida nenhuma. Realmente não se faz nada até hoje. Não se cozinha em Israel no sábado. Eles têm uma maneira de aquecer os alimentos que eles deixam lá e mesmo assim até para acender o fogo ainda tem uma técnica porque não pode fazer trabalho no sábado. Então isso fazia parte. O problema é que essas pessoas não estavam reparando que ali se tratava de um homem que não andava e que agora estava carregando a cama. Diante de uma cura, de uma ação extraordinária como essa, não era para eles dizerem é sábado. É para dizer, mas que maravilha, o que aconteceu? Um homem que era paralítico há 38 anos, e se estava sempre ali há 38 anos, era conhecido, está andando e carregando o seu leito. É como se a gente visse um deficiente físico, né? Alguém que não tivesse a capacidade de caminhar, e de repente a gente encontrasse com ele, estivesse correndo, e a gente fosse dizer, ah, não, que não pode correr, que não pode correr. Meu Deus do céu, a admiração, o encanto com a cura devia ser maior. Então a conversa deles é atravessada. De fato, em Israel existem os preceitos e às vezes as pessoas se apegam e se apegavam a si mesmo. Ainda ontem eu ouvi uma história sobre o templo e os costumes do templo de Jerusalém, desde o início. Então havia o lugar mais importante, o Santo dos Santos, onde ficava inicialmente a Arca da Aliança, o lugar onde Abraão quase sacrificou o seu filho Isaque, o rochedo de Moriá, o Santo dos Santos. Lá, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia do perdão, Yom Kippur, no dia do perdão. E ele entrava lá, só ele podia entrar lá. Das vestes que ele usava, as vestes elas eram ornadas com uns sinos de ouro que tinham uma finalidade. E também o sacerdote entrava ali com uma corda amarrada na perna, uma corda que se estendia até fora do lugar ali, do Santo dos Santos. Por quê? Porque enquanto ele estava fazendo oração, estava se movimentando ali dentro, então os sinos faziam sinal, faziam barulho, então se sabia que ele estava se movimentando ali. E a questão era a seguinte, ele entrava sozinho, ninguém podia entrar. Supondo, não sei se alguma vez isso aconteceu ou não, mas supondo que alguma vez pudesse acontecer que ele entrasse lá e passasse mal e quem sabe até morresse lá dentro sozinho. Ninguém podia entrar lá para retirá-lo. Então essa corda servia para puxá-lo, porque ninguém podia entrar lá num lugar sagrado para retirar o homem, nem que ele estivesse morto. Então isso mostra o apego a uma coisa
menor, né? Se alguém morreu, é claro que Deus não iria se ofender que alguém entrasse lá para tirar o cadáver do sumo sacerdote, caso isso acontecesse. É claro que Deus não iria se ofender que um homem que foi curado estivesse naquele dia dando glórias a Deus e mostrando que foi salvo pelo poder de Deus. É um cuidado que nós temos de ter. Os sinais de Deus precisam nos tocar, nos maravilhar. Dessa vez a conversa atravessada foi das pessoas que estavam com Jesus, não do homem, porque o homem agora mostra que já entendeu. Quando disseram, você não pode carregar o leito, porque hoje é sábado, ele disse, quem me curou mandou eu carregar e eu vou carregar. Aquele homem que lá atrás, quando foi perguntado, queres ser curado? Não tem ninguém que me ponha na água. Em vez de responder, claro que eu quero, Senhor, me cura. Aquele homem lá agora diz, quem me curou mandou que eu carregasse o leito e eu vou carregar. A conversa atravessada agora não é dele. Agora ele entendeu de que adiantariam as curas, os milagres, as maravilhas de Deus, os sinais de Deus, se isso não nos fizesse obedecer a Deus. De que adianta um milagre se eu não me tornar melhor? De que adianta salvar a minha vida e a minha saúde e não me tornar uma pessoa melhor? Daí o que Jesus diz para ele no final: não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Jesus está fazendo uma ameaça? Penso que não. Penso que Jesus está dizendo a pior deficiência, a pior doença que alguém pode ter é o pecado. De que adianta ser beneficiado por Deus se isso não nos tocar, se isso não nos mudar. Pensemos se entre nós e Deus não existe alguma conversa atravessada. Se ele não me pergunta uma coisa, eu respondo outra. Se ele não me manda fazer uma coisa e eu me deixo levar pelas conversas de outros, por outras coisas que não dizem respeito a responder ou corresponder a essa bondade manifestada a mim. Rezemos. Ó Deus, que a fiel observância dos exercícios quaresmais prepare o coração dos vossos filhos e filhas para acolher com amor o mistério pascal e anunciar ao mundo a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, fiquem com Deus.